Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires, eu sou psicanalista, especialista em psicoterapia, psicodinâmica dos transtornos de personalidade multidisciplinar. Sou também especialista em psicanálise infantil e especialista em saúde mental e também possuo o curso de psicanálise forense, entre outros vários cursos que eu já fiz, tá, pessoal? Gente, o tema hoje será avós narcisistas e netos narcisistas, tá? Mas antes de ir pro vídeo, pessoal, eu quero que vocês passem aqui embaixo do vídeo, dê um like, tá, pessoal? Se inscreve no nosso canal para poder você estar recebendo todo o tempo nossos vídeos, né? Clica lá no sininho das notificações para você estar recebendo exatamente esses vídeos, tá? Compartilha com os teus amigos, né, para o pessoal ficar sabendo dessas informações e atingir mais pessoas que precisam dessas informações e que também estão passando por essa dinâmica, tá, pessoal? Assiste até o final, tá bom? E vamos lá pro vídeo, tá, pessoal? Então, gente, voltando aqui, o tema é avós narcisistas e netos narcisistas, tá, pessoal? Mas primeiro, eu vou falar sobre as características do transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas algumas pessoas chegam até a mim e perguntam: Verbena, uma mãe ou uma avó, elas podem ser narcisistas? Podem sim, gente. Se essas pessoas vierem de uma dinâmica também narcisistas, né? Muito provável que elas possam passar a ter o transtorno de personalidade narcisista, tá? Então ninguém está imune desse transtorno, né? Nem as mães e nem as avós. E quando uma avó ela é narcisista, gente, ela não adquiriu essa qualidade, né? Naquele momento que ela passou a ser avó, não. Ela já adquiriu essa qualidade desde lá a infância. Então ela vai perpassando por relacionamentos por toda a vida dela e ela vai mostrando sinais do narcisismo dela em todas essas relações, inclusive dentro da família, que é onde o narcisista oculto atua, é dentro da família. E essa dinâmica, pessoal, como é dentro da família e lá fora, esse narcisista oculto, ele se utiliza de máscaras, principalmente da máscara do vitimismo, né? Fantasiando uma coisa que ele não é, fantasiando uma pessoa que ele não é lá fora. Por isso que é difícil detectar esse narcisismo nessa mãe, nessa avó que está instalado lá dentro dessa família, tá? Mas aí, quem vive com essa mãe ou com essa avó, né, recebe todo o impacto desse lixo narcísico dessas pessoas, tá certo? Então, pessoal, uma das principais características, né, é a grandiosidade dessa pessoa. Ela se acha superior, né? Ela se acha superior a qualquer pessoa, inclusive dos filhos, inclusive da sociedade, tá? E ela vai utilizando de manipulações, tanto dentro de casa como fora de casa, né? Para poder estar chamando a atenção e estar recebendo nutrimento narcísico, tanto dos filhos como do mundo exterior, certo? Então essa pessoa ela tem uma excessiva dependência de admiração e aprovação externa. O que é que essa mãe ou avó vai fazer? Além da necessidade de aprovação dos filhos, né? É que ela vai agindo com manipulação com esses filhos para ser supervalorizada, ela vai mostrar lá fora que ela é uma mãe maravilhosa, né, que ela é uma mãe que faz tudo pelos filhos, e ela vai dizer isso lá fora, né? Ela vai dizer: "Ah, que eu sou uma mãe que eu faço tudo pelos meus filhos e os meus filhos não olham para mim, né? Que eu sou a melhor mãe do mundo e esses filhos não me valorizam". Então essa é uma fala muito constante da mãe narcisista, tá? Vai se fazer de vítima para as pessoas lá fora, né? Porque ela precisa colocar os filhos ou um dos filhos, que é o bode expiatório, como o vilão de toda essa história, né? E essa mãe se passar por boa para essas pessoas, e essas pessoas vão acreditando nela a vida inteira, e aí a destruição está instalada nessa família narcisista, tá?
Então, a falta de interesse em simpatizar com os sentimentos, desejos e necessidades dos outros. Então, ela não tem interesse nenhum, gente, em se colocar no lugar do outro e entender o sentimento dos filhos, entender o desejo e as necessidades desses filhos. Se esses filhos não satisfizerem ela do jeito que ela quiser, ela vai descartar esses filhos, ela vai desvalorizar esses filhos e provavelmente fazer muita difamação deles, a quem quer que seja, tá? Vai difamar os filhos para colocar os filhos numa posição muito difícil para que ela seja vista como a vítima de toda essa relação, tá, pessoal? Outra característica que ela tem uma fixação por fantasias de poder, né? Então, ela precisa, através dessa difamação, através de toda essa manipulação que ela faz de destruição dessa família, né? Ela precisa ter, ela obtém esse poder através de toda essa manipulação, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui, pessoal, eu gosto muito de trazer exemplos e relatos, né? Porque fica mais de um entendimento mais fácil, né, para quem não conhece ou está passando por essa dinâmica e não entende o que está passando com você mesmo dentro dessa família, né, para você se situar dentro dessa relação, tá? Então, eu vou trazer aqui um relato muito profundo de uma filha bode expiatório dessa relação narcisista, né? Eu não vou estar citando nomes verdadeiros aqui, serão nomes fictícios para preservar a imagem dessas pessoas, tá? Mas que vem de uma dinâmica extremamente narcisista, tá? Então, por exemplo, e há uma família, né, que tem a mãe, o pai e 3 filhos. Geralmente eu gosto de utilizar esse relato, né, que é um relato cedido por essa pessoa, né, foi autorizado por essa pessoa a eu colocar aqui nesse vídeo, né, ou em outros vídeos, para poder tá passando informações para as pessoas, né, e ela deseja que essas informações sejam passadas, tá? Então, eu sempre trago o exemplo de 3 filhos, que é um filho homem e 2 filhas mulheres, porque para falar do narcisismo e do papel de cada um deles fica de mais fácil compreensão, tá, gente? Mas existem várias configurações de famílias narcisistas, né? Como o pai narcisista com 2 filhas mulheres, ou com 5 filhos homens, né? Ou com 3 filhos homens, ou com 2 filhos homens e 3 filhas mulheres, ou com filho único, ou com filha única, tá, gente? Então, existem vários formatos, várias configurações de famílias narcisistas, né? Então, o que acontece nessa família? A mãe é narcisista, possui o transtorno de personalidade narcisista, tá? O pai possui o transtorno de personalidade borderline, tá? Os filhos, o que vai acontecer com esses filhos? Provavelmente, eles vão vir com transtornos também, tá? Então, esse filho homem, a mãe traz ele como um objeto fálico para ela, certo? Então, ela sempre vai escolher um filho homem para tornar ele o filho, né, dourado, que vai ser futuramente um narcisista grandioso, certo? E as filhas mulheres, ela como é uma mãe misógina, né, porque a mãe narcisista, toda mãe narcisista ela é misógina, né, porque como ela sente raiva dela mesma, como ela não gosta dela mesma, então ela vai transferir isso muito para as filhas mulheres, né? Então, as filhas mulheres, uma vai ser o bode expiatório e a outra vai ser o macaco voador, certo? Esse macaco voador, geralmente é o filho invisível, né? É o filho que faz toda a dinâmica da mãe, que leva fofocas daqui para lá, de lá para cá, que faz muito trabalho sujo da mãe, né? É o capanga da mãe, esse filho macaco voador, tá? E aí, o que essa mãe faz nessa família? Ela coloca todo mundo uns contra os outros, certo, gente? Então, um exemplo, se essa mãe tá com 2 desses filhos, certo? Com a filha macaco voador e o filho narcisista. Ela vai estar falando da filha bode expiatório para eles 2, tá?
Se a mãe tá dentro de casa com a filha bode expiatório, né? Ela vai contar tudo o que se passa, né, dela com esses outros filhos dentro de casa como uma forma de vingança com a filha bode expiatório. Ela vai jogar tudo o que se passou de conversas, né, de atitude entre ela e esses dois filhos como uma forma de vingança. Ela vai estar falando dentro de casa para estar ferindo esse filho bode expiatório, para estar prejudicando esse filho bode expiatório, né, para estar dizendo para esse filho bode expiatório que ele não presta ou que ela não presta, tá, gente? E essa filha bode expiatório, ela morou muito tempo com essa mãe narcisista e foi casada, né, com um narcisista também, porque nessa dinâmica, gente, é natural a pessoa que vem de uma dinâmica narcisista, como é a única referência que ela tem, dela buscar de uma forma inconsciente maridos narcisistas. Então ela casou com maridos narcisistas, se separou e voltou a morar com essa mãe durante muitos anos da vida dela, tá? Então ela teve 2 filhos e esses 2 filhos foram criados nessa configuração: vó, mãe e os 2 filhos, certo? E esses 2 filhos, um é homem e e a outra é mulher, tá, gente? Então, tudo que eu tô falando aqui, todas as características da mãe narcisista são características da avó narcisista, certo? Porque como ela passou de uma qualidade de mãe para avó, ela continua com a essência dela, continua com o transtorno dela. Não é porque ela passou a ser avó que ela ganhou uma estrelinha, né, de boa menina, que ela não vai mais passar a ter as características de narcisista, não. Gente, ela vai continuar com as mesmas características ou ela vai potencializar essas características já que os netos nasceram, ok? Então, dando continuidade, o que é que ela vai fazer nesse novo formato familiar, tá? Então, eu vou dar nomes fictícios aqui, preservando a imagem dessas pessoas, tá? Para vocês entenderem, certo? O nome dessa avó se chama Glória. O nome da filha dela, da Glória, se chama Marina, tá? Marina teve 2 filhos. Um se chama Pedro e a outra se chama Juliana, certo? Então, é Glória, Marina, Pedro e Juliana nessa nova configuração familiar, tá? O pai, o marido de Glória, faleceu, certo? Era um narcisista oculto também, tá? Era um borderline, mas com muitas características do narcisista, né? Porque o borderline, ele vem do espectro narcisista, mas ele era uma pessoa meio que oculta dentro dessa relação, apesar de trazer muitos prejuízos também, tá? Em um outro momento eu vou estar falando dessa relação com esse pai. Então, gente, passou a funcionar assim. Essa avó, que se chama Glória, ela passou a ter esses netos como filhos dela, tá? Então, ela desqualificou completamente a mãe, Marina, como mãe dessas crianças, tá? E ela passou a adquirir a identidade de mãe desses netos, tá? Porque a mãe narcisista, ela tem os filhos como uma extensão dela e os netos também, tá? Apesar de que essa avó tem outros netos, ok? Só que como eram esses que viviam com ela dentro dessa mesma casa, então ela passou a ter posse sobre esses netos também. E como a mãe geralmente a mãe narcisista geralmente está colocando uns filhos contra os outros, o que é que essa avó vai fazer, gente? Essa avó, com as mesmas características da mãe, da qualidade de que ela era mãe, gente, ela vai fazer a mesma dinâmica com os netos, tá? E isso vai perpetuar por todas as gerações futuras, né? Então, ela começou a fazer o quê? Ela começou a tirar a autoridade da mãe, Marina, dos filhos dela, Marina, né?
Então, ela dizia, fazia difamação para esses netos referente à a mãe deles, né? E aí, ela fazia difamação, manipulação, colocando os filhos contra a mãe, né? Falava que a mãe era uma mãe péssima, falava que a mãe não prestava, né? Tudo de ruim, gente, que você puder imaginar, ela fazia, colocava na cabecinha desses netos contra a própria mãe. O que foi que aconteceu? Os netos, né, passaram a ver a mãe deles como um nada, como um lixo. Bom, se a minha avó não respeita a minha mãe, por que eu vou respeitar? Se a minha avó não valida a minha mãe como minha mãe, por que eu vou validar a minha mãe como minha mãe? Né? E o que acontece? A cabeça dessas crianças vão ficando extremamente confusas e pode ter certeza que vão criar muitos traumas nessas crianças e muito possivelmente transtornos de personalidade também, tá? Então, essa mãe, ao sempre atacar a filha perante os filhos dessa filha, tá? Essas crianças foram crescendo sem referência nenhuma, né? Porque a criança, ela pensa assim, quem é minha mãe? É minha avó ou é minha mãe? Né? Qual autoridade eu vou seguir? Quem é que está certo, quem é que está errado? Aí o que vai acontecer? Durante a criação dessa criança, o desenvolvimento dela, ela não vai saber o que é certo, o que é errado. Ela não vai nem dentro de casa, nem fora de casa nas relações dela. Então, ela vai passar e vai causar muitos transtornos na vida das pessoas das quais ela vai participar, tá? E aí, essa criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, né? E essa mãe, de todas as formas, querendo sair de dentro de casa para salvar seus filhos, a ela mesma e a família dela, para poder passar a ter uma relação, uma família saudável, né? Mas o que foi que aconteceu? Já foi instalada essa desorganização psíquica nessas crianças, né? Então, aí é uma tarefa muito, muito desafiadora para a mãe, para ela organizar toda essa desorganização na mente dessas crianças. Aí, o que aconteceu? Essa mãe saiu de casa e foi viver na sua casa com seus filhos, levou seus filhos, né? E por diversas vezes essa avó foi lá interferir a vida dessa mãe com essas crianças. E essa mãe, gente, ela foi invadida a vida inteira pela própria mãe, por outros membros da família. Foi extremamente invadida a vida dessa pessoa, tá, gente? Então, de acordo com esses jovens que eles foram se desenvolvendo, né? O filho, o homem, ele passou a desenvolver um comportamento de quem tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, ele tem uns traços muito fortes de narcisista, né? Porque a pessoa pode ter o transtorno de personalidade e os traços narcisistas, que é muito... existe uma linha bem tênue entre esses dois, tá, gente? A pessoa que possui o transtorno, ela é irrecuperável. A pessoa que tem os traços, ela pode se recuperar, certo? Ela pode melhorar esses comportamentos e passar a ter consciência dos atos dela. Mas aí esse filho, ele passou a não ter nenhuma autorresponsabilidade, culpando a todos, né, das suas frustrações. E aí ele passou a querer ter autoridade dentro dessa casa, né? Passou a querer ter autoridade sobre a própria mãe, tá? Então, é um filho que a mãe fez e faz de tudo para que ele tenha uma vida plena, ajuda de todas as formas, mas ela age de uma forma, como o Winnicott fala, né? Da mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que está ali com amor para o filho, conduzi-lo no melhor caminho, mas que deixe ele também andar com as próprias pernas, tá?
para ele aprender a agir de uma forma mais adequada em sua vida, dentro dele e lá fora, nas suas relações, tá? Mas ele não consegue absorver isso, devido a toda a instalação que a avó fez na mente dessa criança, né? E aí esse filho quer passar a ter mais autoridade dentro da casa da mãe do que a própria mãe, porque ele não enxerga a mãe como autoridade, ele enxerga a mãe como um lixo. Inclusive, ele a torna como um depósito de lixo narcísico dele, que foi o que ele viu a avó fazer durante todo esse tempo em que eles passaram juntos, debaixo do mesmo teto. Tá, gente? Então, o que acontece? Essa mãe, né, sabendo, entendendo essa dinâmica, que não está cedendo ao desejo desse filho, né, ela tenta se impor de todas as formas, inclusive amorosa, muito amorosamente ela tenta se impor, mas o filho não aceita. O filho não aceita. O que pode acontecer nesses casos, gente? E que acontece, né, que já foi constatado. Esse filho acaba pegando um objeto pontiagudo dentro de casa e fica andando para cima e para baixo com esse objeto pontiagudo dentro de casa para mostrar autoridade para essa mãe, para que ela se curve para ele, né? Então, gente, esse é um relato muito sofrido de uma mãe, tá? Bode expiatório, que passou por toda essa dinâmica narcísica, que também continua passando, né? Que inclusive até membros dessa família, né, chegam para esse adolescente e dizem: saia de casa na hora que tiver algum problema dentro de casa, né? Quer dizer, está ensinando a esse jovem a não enfrentar problemas, a todas as vezes que aparecer um problema, fugir, né? Fugir. E atualmente ele faz isso, né? E ele chega para a mãe, né, como relato dessa vítima, né, dessa mãe narcisista, dessa avó narcisista. Ele chega para a mãe o tempo todo fazendo chantagens emocionais com essa mãe, né? Fazendo dramas emocionais com essa mãe, tentando diminuir o ego dessa mãe, tentando rebaixar essa mãe de todas as formas para que ele passe a ter autoridade dentro dessa casa, né? Então, gente, olha, esse é um relato bastante delicado, esse é um relato bastante minucioso, né? É um relato e é uma condição de extremo desafio para essa mãe passar a procurar soluções junto a essas pessoas para um melhor convívio dessas pessoas, mas existe um porém, gente, a pessoa ela só muda se ela quiser, tá? Muitas vezes esse filho passa por diversos psicólogos, psicanalistas e ele não aceita a autoridade de ninguém. E ele não vai aceitar a autoridade de ninguém lá fora. Então essa criança vai passar por muitas frustrações, esse adolescente vai passar por muitas frustrações, por não aceitar a autoridade dentro de casa, em que ele se coloca numa autoridade máxima, né? O narcisista, ele sente essa autoridade máxima dentro dele, tá? Que ele pode quebrar todas as regras, ele pode colocar as regras e ele mesmo quebrar essas regras. Mas os outros que estão abaixo dele, no modo dele pensar, tem que seguir as regras dele. Tá bom, gente? Então fica a dica aí, né, dessas informações. Levem esse relato a mais pessoas que vocês puderem, a mais pessoas que não tenham conhecimento do narcisismo, de como é que funciona, mas os exemplos ajudam muito, os relatos ajudam muito, tá? E eu tô presente aí no próximo vídeo para estar falando mais sobre mães narcisistas, vós narcisistas, famílias narcisistas disfuncionais.